Quais são os principais erros que a gente comete quando a gente fala sobre finanças? Olha, o dinheiro vai passar pelas mãos, muito ou pouco. E você pode ver, em toda a família, tem um que se deu bem, tem uma grana guardada, e tem outro que ganha muito bem e está endividado. É uma dor de muitos brasileiros. Educar é repetir, 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 né? Uma coisa que mais foi se falado em 12 episódios que a gente tem no DuqueCast foi a palavra autoconhecido, né? Como investir, como começar a investir, o quanto devo começar a investir. Né? A falta de conhecimento custa muito caro. Informação sem execução é ilusão. Então, assim, a gente não é aquilo que o rótulo ou que o nosso diploma dá. Mas eu tenho que tratar bem o dinheiro, senão ele vai tratar a gente mal. Porque você tem N opções de fazer dinheiro dentro do mercado financeiro. Eu costumo dizer que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Então... Fala, notável! Duque na área! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso DuqueCast, o seu podcast de carreira, gestão e negócios. E no episódio de hoje vamos falar sobre como organizar a sua vida financeira. E hoje vamos ter duas convidadas mega especiais, duas Carols, uma com K e outra com C. Então já eu apresento elas. Mas enquanto isso, eu quero que você se inscreva no nosso canal. Vai aí, curte o nosso podcast, acompanhe também no seu aplicativo de podcast preferido, para você, dentro do teu trajeto do trabalho, para tua faculdade, você possa acompanhar e aprender cada vez mais com os nossos especialistas. Então deixa eu apresentar logo aqui a nossa primeira convidada, a Carolina Buarque, ela que é educadora financeira comportamental. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos. Vamos bater esse papo aqui organizar bacana, né? essa vida. Precisamos, né? Todos. Bacana. E a outra Carol aqui, a Caroline Guzmão, ela é day trade no mercado financeiro, ela opera mini índice na Bolsa de Valores do Brasil, a mais conhecida B3. Carol, bem-vinda. Muito obrigado, Duque, pelo convite, gratidão mesmo. E agradecer mesmo pela oportunidade que, de fato, né, a gente pode estar passando o nosso conhecimento e poder estar agregando na vida das pessoas aí afora, que eu acredito muito que a educação financeira tem que ser fundamental e é muito importante mesmo para poder conquistar tudo na vida, né? Eu acho que a gente é muito carente aqui no nosso país. E vamos para cima. Vamos embora. Falar sobre educação financeira, teve um dado, um número que eu fiquei meio assustado. Eu trouxe em outro episódio as meninas falando sobre a questão da carreira, do emprego. Eu fiquei abismado com o número de pessoas desempregadas no Brasil, né? Milhões e milhões de brasileiros sem emprego. E aí eu peguei um outro dado aqui que também me chamou muito a atenção quando a gente vai falar sobre o endividamento no Brasil, né? Ele alcançou aqui um nível histórico de 77%, 77,9% da população, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNC, levantando esse dado aqui, quase 80% da população brasileira endividada, né? Então, eu queria já começar pela Carol, a Carolina Buarque. Qual a importância da educação financeira na vida das pessoas? Então, Duque, a gente usa dinheiro para tudo na vida, né? Para nascer, para morrer. Então, hoje, falar de educação financeira faz com que a gente aproxime esse processo, tá? De que a gente criou lá na nossa infância, que era assim, ó. Dinheiro foi feito para gastar e passar troco. E se eu morrer amanhã? Né? Então, a gente não teve conhecimento na base. A escola ensinou português, geografia, matemática, mas uma coisa é certa. O dinheiro vai passar pelas mãos, muito ou pouco. E como lidar com isso? A gente aprendeu, de certa forma, em casa, com o pai, com a mãe, influenciando um tio. Você pode ver, em toda a família, tem um que se deu bem, tem uma grana guardada, e tem outro que ganha muito bem e está endividado. O que é que acontece? A gente precisa construir um comportamento sustentável financeiro para que esse endividamento baixe. Claro, esses números são alarmantes, a gente veio de uma pandemia, mas o processo de educação financeira ele precisa acontecer. Sim. Porque eu posso pegar uma pessoa que ganha muito bem e ela está completamente endividada,
E eu posso pegar uma pessoa que não ganha lá essas coisas e ela tem até uma reserva, né? Verdade. Então, o processo é educacional. Então não importa se você ganha bem ou não, né? A parte do endividamento, ele pega os dois lados, né? Essa parada de dizer não importa quanto você ganha, eu discordo um pouco. Porque importa sim. Importa. Né? Precisamos ganhar mais. Precisamos. A gente precisa se preparar para quando a gente for ganhar mais também, né? Eu sou professora do ensino fundamental e ensino médio de educação financeira e eu falo para os meus alunos, olha, a tua realidade hoje, a guerra da tua casa pode estar nesse dado de endividamento pesado, mas tu guarda esse conhecimento aí para quando tu for transformar a tua vida financeira. Perfeito. Para quando tu receber teu primeiro salário. Show. Né? Quando eles falam, quando eu fico dando aula, às vezes eles... Professora, mas quando é que eu vou usar isso? Guarda na caixinha aí. Educar é repetir, 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 né? Então, a educação financeira, quanto mais cedo começar, mais a gente consegue internalizar. Porque adulto sempre acha que não vai dar certo, né? Tem resistência. Muito bom, já começamos com tudo, né? E, Carol, o que você acredita aí da importância dessa educação financeira, né? Qual é o teu olhar sobre isso? Olha, o meu olhar, a importância da educação financeira é fundamental, tá? Primeiro, por quê? Porque, como a nossa amiga aqui, a Carol, falou, a importância não é o quanto que você ganha, e sim o quanto você investe. E aqui no nosso país, né, no Brasil, a gente não tem essa educação. Pelo contrário, a gente é super carente nessa questão vou usar o próprio exemplo da nossa amiga aqui do lado, que muitas pessoas, eles ganham bem, tem pessoas que se destacam na família porque conseguiu, de uma certa forma, não só guardar, e sim investir. Então, eu acredito que as pessoas, ela tem que ter a mentalidade. Então, a educação financeira é fundamental, porque da nossa mentalidade, do nosso mindset, é que a gente consegue descobrir o quanto é importante não só guardar o dinheiro, mas sim investir. Porque quando a gente começa a investir dinheiro, a gente automaticamente está ajudando e apoiando a nossa economia no Brasil. Que é onde daí saem os nossos empregos das pessoas, onde tem toda a rentabilidade, tem tudo, onde de fato é que faz o nosso país ir para frente, né? As duas trouxeram termos legais aqui. Uma falou sobre mentalidade, mindset, e a outra falou sobre a questão da família. Né? Então, assim, muitas brigas, muitas separações ocorrem por conta da dívida, né? Do caos que é a nossa vida financeira como um todo. Nossa, como um todo, porque a maioria aqui, 80% Sim. da população brasileira está endividada, né? Aí me veio uma curiosidade. Como é que surgiu o tema educação financeira na vida de vocês? Carol, como é que surgiu essa tua vontade, esse teu desejo de falar sobre educação financeira? Ai, Duque, eu estava completamente endividada. A pergunta foi certeira, vamos lá. Olha só, foi incrível, né? Eu venho de uma empresa que trabalhou na área de transporte público. A gente vivia muito bem financeiramente durante 30 anos e a empresa faliu e a gente teve que se redescobrir. Uma coisa era certa, eu não queria essa área. E aí eu fiquei muito mal. E aí, 2 filhos, né? Reunião de escola. Reunião. 8 horas da manhã, vamos lá. Ai, quero ir não, mas vamos, que é filho? Fui lá. Palestra de educação financeira, porque a escola ia adotar a educação financeira dentro de sala de aula. Eu me apaixonei por aquilo. Disse, caramba, era isso que eu precisava. E aí, quando acabou, eu me apresentei a palestrante. Aí eu disse, eu quero isso para minha vida. Ela aplique o método. Que legal. Eu disse, não é sobre isso. Eu quero trabalhar com você. Ela, sério? Marcamos uma reunião. Ela, disse, tudo bem, agora você vai ter que falar com meu sócio. Depois de 3 meses conversamos e aí eu comecei a atuar na área da educação financeira, fiz toda uma formação, apliquei na minha vida, tá? E aplico ainda porque é um processo eterno, Sim. tá? Porque quando a gente fala de educação financeira, a gente foca muito nos números. Não é sobre planilha, né? O foco é totalmente comportamental. Tem um mindset? Tem, beleza. Mas a gente tem que entender quais os obstáculos que tem na nossa vida
pra gente ir retirando do caminho, pra gente conseguir ter sustentabilidade. E aí eu comecei, não parei mais, né? Sou apaixonada pelo tema. Tenho até que ter cuidado, viu? Porque mesa de bar, meu Deus do céu, só fala nisso, que loucura. Mas não é falar de uma forma dizendo você precisa fazer isso. Não. Eu entendo a dor que é se reeducar. Eu sei como é o caminho, né? E aí, hoje, eu continuo falando na educação financeira e pretendo até... Virou uma paixão, né? Virou Você paixão. vive isso 24 Já tá horas no por amor, dia. viu? Que às vezes tem umas brigas, dá vontade de desistir. Mas continua. Mas quando a pessoa liga e faz, Carol, eu consegui pagar aquele cartão, aquela dívida. Aí eu, ai, meu Deus, né? Então... Isso é bacana. Isso é muito bom. E a gente estava até conversando antes de começar. Quando o cliente liga para a gente para falar de uma conquista, a gente faz, meu Deus, é esse o tesão que eu preciso. Isso. Eu preciso acordar para isso aí, Perfeito. né? Então, minha história é essa, é endividamento. Começou né? por aí. Carol... Ajoelhei no milho, meu bem. E Carol com K, como é que a educação financeira entrou na tua vida? Olha, eu gostei do Carol com K. Pra a gente ficar à vontade aqui. A ideia é isso, é trazer... Quando eu escolhi esse tema, eu falei assim, é uma dor de muitos brasileiros. Eu passei por essa dor, a Carol acabou de revelar que passou por essa dor também. E ainda é um mundo desconhecido por muitos. Né? É muito tabu que existe dentro da educação financeira. Como ela falou, não tem educação... Agora tem, muitas escolas estão adotando isso. Mas talvez na nossa geração a gente não tenha tido esse acesso. Teve. Então, ou a gente teve uma vida bacana, onde o pai e a mãe ofereceu esse conhecimento pra gente... Ou, sei lá, um tio desse talvez tenha falado, mas na maioria dos exemplos da nossa família é que a gente está sempre endividado, a gente não tem esse controle. Quantas pessoas têm receio de investir, né? Talvez eu vou ouvir de vocês isso, né? Como investir, como começar a investir, o quanto devo começar a investir, né? É muitos tabus que eu enfrentei. Eu confesso a vocês que para mim, assim, era muito difícil até ter esses aplicativos desses bancos que são mais acessíveis pra gente. Pra mim era, sabe? Pô, vou lá falar com o gerente do banco, cara, que trabalho. Ele vai me vender não sei quantos serviços, eu não vou ganhar nada. São esses tabus que ficam na mente da gente. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Na verdade, Duque, só interrompendo um pouquinho, a falta de conhecimento custa muito caro. Exatamente. E a gente tá querendo aqui hoje desconstruir um pouco essa mentalidade arcaica que a gente tem sobre a educação financeira, né? Mas vamos lá, Carol com K, já que ela gostou, a gente vai ficar reforçando isso aqui. Como a educação financeira surgiu na minha vida? Primeiro, foi quando eu descobri que o mundo, ele pode parar. E ele exatamente parou. Foi quando eu descobri que eu cheguei, não é no fim do poço, mas quando eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Então, foram uma decisão que mudou completamente a minha vida. Eu não morava aqui, tá? Eu sou do Recife, mas eu morei, né? Passei quase 11 anos no estado de Santa Catarina e o último lugar que eu morei foi em Balneário Camboriú. E eu amava morar lá. Então... na hora da minha decisão, minha tomada de decisão de voltar, por quê? Porque veio a pandemia. E quando eu descobri que eu tinha que fazer algo, eu tinha que ter algo, e eu olhei na conta bancária, eu não tinha nada investido para eu recomeçar a minha vida. A única coisa que eu tinha era o meu carro. E ainda bem que eu tinha um carro. Porque foi quando eu tomei a decisão de literalmente vender o meu carro e fazer investimento no meu conhecimento. Foi quando eu disse, eu quero conhecer a fundo mesmo, me aprofundar na educação financeira. Então, antes da pandemia, você não olhava para essa educação financeira? Não. Você aprendeu na marra também? Eu posso te dizer que há 3 anos atrás, eu era uma Carol. Hoje você está conhecendo uma Carol totalmente diferente, que em pouco tempo... minha vida mudou assim, extraordinariamente. E teve um amigo da tua família, né? Eu li um pouquinho ali da tua história. E aí teve um amigo da tua família que fazia investimento na bolsa, eu acho, né? E aí você... Que danada de bolsa é essa? Deixa eu ver por onde que vai. Ganhou muito dinheiro, de repente perdeu tudo de novo. Como é que foi essa construção dessa nova Carol? Exatamente. Então, como eu te falei, né? Primeiro, foi quando eu vi que eu tinha que mudar de vida, mas eu não tinha recursos. E eu tomei uma decisão de dar um passo para trás, apenas um, para a gente poder dar vários para frente.
Então, eu tive que... A resiliência, assim, é fundamental, assim, foi fundamental na minha vida, eu fui muito resiliente, não deixei me abater por momentos difíceis. Eu simplesmente, eu aproveitei os momentos difíceis para poder eu estar aqui hoje contando sobre a minha história e podendo estar agregando aí um pouco do meu conhecimento para as pessoas. Então, eu fiz de um limão uma limonada. E o que aconteceu? Eu voltei, né, para o Recife, vendi o meu único bem que eu tinha e o que aconteceu? Vou guardar o dinheiro para usar para o que eu vou fazer da minha vida. E uma noite, a gente estava jantando, eu conheci essa pessoa, que é um amigo do meu pai, e ele falou, Carol, você vai fazer o que agora da sua vida? E aquela pergunta, assim, internalizou completamente. Eu disse, cara, ele fez uma pergunta que eu não sei responder. Mas essa pergunta, o que eu vou responder? Eu respondi com uma outra pergunta. Sábia. Eu disse, o que é que você... Eu disse, e o que é que você faz da sua vida? Aí ele disse, eu invisto na Bolsa de Valores. Eu disse, que legal, bacana. Por quê? Eu acredito muito no universo, né? Que tudo que a gente joga para o universo devolve para você. Uhum. Então, eu estava aberta naquele momento, que a partir do momento que eu tomei uma decisão de voltar para minha casa, de vender a única coisa que eu tinha para guardar o dinheiro para fazer o que eu não sabia o que eu ia fazer, o universo me trouxe uma grande oportunidade, um bate-papo, apenas num jantar. E eu disse, o que é que você faz? Eu invisto na Bolsa de Valores. Eu disse, cara, sabia que eu estou estudando sobre isso? Estou estudando, querendo me aprofundar em fazer investimento para ter dinheiro, rentabilizar mesmo meu dinheiro. E daí eu falei, me dá uma oportunidade de você me apresentar? Ele tá, um único dia. Eu só preciso de um único dia. Ele foi lá, sentou, marcamos um dia, apenas uma manhã, na verdade foram 2 horas. Ele sentou e me mostrou, a plataforma é essa, eu opero isso, eu sou day trader, faço esse tipo de operação e é dessa forma que faz. Beleza. Aí eu disse, vamos fazer o teste? Eu peguei dinheiro da minha conta, do carro, e simplesmente eu peguei uma parte, né? E fiz um teste com ele, porque eu queria sentir de fato, né? Aprender na prática. Aprender na prática. Porque eu costumo falar, tá? Para todo mundo, que informação sem execução é ilusão. Perfeito. Tá? Então, assim, eu quis aprender na prática, que eu disse, cara, é a única oportunidade. Cheguei lá, quando eu sentei e vi o gostinho de como ganhar dinheiro dentro da bolsa, eu disse, cara... É por aí. É isso que é para mim. Que massa. Eu achei o meu propósito, eu achei a minha profissão e eu achei algo assim que, de fato, vai mudar a minha vida. Mas, claro, lembrando, né? Tudo depende de você. Isso. Eu vou perguntar já sobre os altos e baixos que normalmente a Bolsa de Valores tem. Sim. E você tem um pouco a falar sobre isso, né? Mas olha só que interessante, né? Eu estava aberta para aprender. Eu acho que é um dos tabus que tem dentro dessa área financeira. Porque a gente vem com a questão das nossas crenças. E muitas delas são limitantes. Porque o que a gente tem como base é o que está à nossa volta. É a nossa família, são as pessoas que nos cercam. E se você tem um ambiente que está endividado, a tendência é que você se torne o próximo endividado da família, né? Então, vira um ciclo vicioso. Alguns fogem dessa curva. Mas se fogem é porque eles estão abertos. E eu acho que uma das coisas melhores que acontece na nossa vida é quando a gente faz perguntas. Sim. Que as perguntas nos potencializam a abrir a nossa mente, a nossa capacidade de aprendizado. E aí, eu faço aqui mais perguntas para vocês, né? Adoro. Então, a minha ideia aqui é ficar estimulando vocês e dentro do conhecimento de vocês, eu acho que não existe um conhecimento único, por isso que eu gosto desse bate-papo quando tem 2, 3 pessoas aqui, porque a gente vai construindo a troca, né? Essa troca, né? A gente vai aprendendo com uma, com outra. A Carol com C aqui, ela tem uma vivência desde do mundo empresarial que a família dela já teve, com a educação financeira dela. A Carol com K, ela, na pandemia, ela falou assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? E eu gostei, eu queria trazer ela para cá, porque eu falei assim, é uma pessoa recente, mas é uma pessoa que está em ascensão bacana, que está com sede de conhecimento. E quantas pessoas que estão aqui assistindo a gente estão no zero hoje? Exatamente. Não começaram ainda. E eu falei assim, não, vou trazer 2 pessoas, né? Que uma vai complementar a outra, né, nesse bate-papo aqui.
Mas Carol com C, quais são os principais erros que a gente comete quando a gente fala sobre finanças? Olha, antes de responder essa pergunta, eu observei aqui, somos duas entrevistadas e a solução nasceu de uma dor, né? E a gente precisa, como você disse, eu tirei do limão a limonada. E de onde vem essa força? Para entender que eu preciso fazer uma limonada desse limão, né? Às vezes a gente tá muito só no processo e a gente não consegue. Então, aproveita o momento dessa dor, desse endividamento, para entender que existe uma saída. Sendo que quando a gente tá muito aperreado, parece que não oxigena o cérebro, né? Aí vem uma pessoa de fora e faz assim, esse é o caminho. Meu bem, se for preciso, fique com o nome sujo aí. Qual é o problema? Calma, vai se resolver, tá? Então, eu queria, assim, destacar isso. Importante. Da dor e da solução. Agora, esse caminho não é uma linha reta, não, viu? Vai ser, né, os bastidores do que a gente tá falando hoje aqui é muito dolorido. Mas é incrível, porque a gente descobre o propósito, né? Com certeza. Como eu falei, né? Eu aproveitei o momento ruim, a fase difícil da minha vida, porque eu não visei o problema, e sim a solução. Quando você consegue ter a visão da solução, tudo vai fluindo. Isso. Mas aí, veja, alguém lhe deu a mão naquele momento, né? O cara foi lá, lhe explicou, parará, e você seguiu. Mas vamos lá, os erros. Eu vou falar de um que é cartão de crédito. Eita! Né? E deram cartão de crédito para o universitário que acabou de entrar na escola, ou Na na faculdade. Ai, lembro, o Banco Santander, Banco Real ligou para mim, você tem um cartão de crédito, cheque? Ai, meu Deus. E aí você tem você dá um garfo e uma faca para uma criança de 3 anos, que não sabe comer. E aí eu dou um cartão de crédito. E o banco quer isso, que a gente se endivide, né? Porque cliente bom que paga juros. Então, o cartão de crédito, hoje, ele virou uma extensão do salário. Ah, eu ganho 2.000, mas o meu limite de cartão é 3. Então, na minha mente, a minha contabilidade mental, olha a psicologia entrando, Sim. ela acha que eu ganho 5. Né? Então, a gente precisa entender que essa ferramenta cartão de crédito, ela é maravilhosa, mas ela também é muito perigosa, né? Então, entender que o cheque especial é um empréstimo antecipado e a gente precisa ter muito cuidado. Carol, isso é ruim? Não. O problema é como a gente usa, entendeu? Como várias coisas na vida que são legais, mas são proibidas, mas que não é tão ruim. Carol, aproveitando sobre o cartão de crédito, essa semana, ou foi semana passada, um influencer dessa área financeira, ele tava falando sobre a questão do cartão de crédito. Não, tem que usar cartão de crédito mesmo porque tem os pontos. Porque tem muito cartão de crédito agora, inclusive essas fintechs, né, estão estimulando o uso do cartão de crédito para que se converta em pontuação, cashbacks, né? E eu tô percebendo que a turma tá aloprando mesmo nessa questão e talvez se endividando. Sim. Né? E aí o que eu achei legal, e aí você me corrija se eu estiver equivocado, muito dos comentários de pessoas que olham já com uma cabeça, poxa, eu quero aprender sobre finanças, e muitos desses que estavam comentando eram pessoas ainda com poder aquisitivo baixo. E muitos deles falam assim, mas não existe coisa melhor pro pobre do que pagar à vista. Cara, eu achei massa, assim, o pé no chão de muitos que estavam comentando ali, do que ele falou assim, cara, mas pobre que é pobre mesmo, que é aquele que é certinho, ele não quer se endividar. Eu queria que você fizesse uma análise entre essa fala de eu devo estimular essa compra para de repente conseguir um cashback ali, uma pontuação bacana, talvez você recuperar lá na frente, e esse pagamento à vista que as pessoas que mais pé no chão ou aquelas que... Eu quero entender qual é o certo nesse momento aqui. Vamos imaginar uma situação, né? Eu tô com a nota aqui de R$200, em Viva, lindo, linda, maravilhosa, cheirosa, e eu tô com cartão de crédito, tá? E aí eu digo assim pra tu, Duque, compra pra mim aí, paga no teu dinheiro. Pô, Carol, eu vou pagar não, porque se eu trocar esse dinheiro, tem uma dor de pagamento com dinheiro em espécie. Agora, bota no cartão, que depois a gente paga.
Não, a gente não sente a dor de pagamento com cartão de crédito. Então, um cashback, uma milha é maravilhoso se eu tenho inteligência financeira, tá? Agora, veja, não entenda que, se eu não sei usar, eu sou burra financeiramente. Não. É que o seu comportamento ainda não está adequado, tá? Porque vira uma desculpa para o nosso cérebro lá, para dizer assim, gasta mais, tem um ponto para tu viajar. Meu irmão, tu não tem nem dinheiro para viajar. Nem dinheiro para pagar a fatura, tu tá pensando em viajar, tem calma. É que é assim, ó, na psicologia econômica, é como se o nosso cérebro, ele não é dividido, mas é estudado assim, sistema 1 e sistema 2, tá? O sistema 1, ele age com a emoção. E o sistema 2 é o meu lado racional. Vamos lá. Todo dia eu acordo, escovo o dente, vou no banheiro, tomo banho, tomo café. É o meu sistema 1 atuando com tudo que eu faço, tá? E o sistema 2, se eu vou ter que acordar mais cedo para fazer algo diferente, eu já tenho que pensar. Vai me demandar mais energia. Então, nesse processo de decisão, muitas vezes quem está pensando no benefício está só atuando com a emoção. E é pela emoção que a gente se endivida. Perfeito. Porque, poxa, Carol, um pontinho. Não é melhor ganhar ponto? Bota no cartão. Gente, o cartão de crédito é maravilhoso, mas ele precisa ser usado com moderação. E aí, como, Carol? Olha só, os gastos que são recorrentes, o ideal é que a gente não coloque no cartão de crédito, tá? O quê? Combustível, supermercado, todo mês vai ter. Então, vamos se organizar, fazer um planejamento para colocar. Carol, mas eu uso o meu cartão de crédito muito bem, então... melhor dos mundos, tá? Mas não é todo mundo que está preparado para isso. Aí é que entra essa parte da psicologia comportamental. Porque senão vira a famosa bola de neve, exatamente, né? Você acredita que ali é uma parte do teu salário e... Vê só, essa história, esses comentários, a gente é craque em arrumar desculpa. É só para ganhar ponto. Por isso que eu coloquei. Não era. No fundo não era aquilo. Ele não sabe nem quando os pontos vão expirar. Essa tua fala sobre a dor, ela é bacana. De fato, assim, eu não tinha uma cultura... Eu pagava tudo à vista. Tudo à vista. E aí eu fiz um cartão que dá milha, é tudo bacana. Minha irmã sempre foi a mais controlada da família, foi minha irmã. Meu pai era uma pessoa que era super endividado, era servidor público, ganhava bem, mas sempre estava com uma dívida, né? Um descontrole. E outra, meu pai, durante um bom período da vida dele, ele sempre foi aquele filho que ajudava a família, um dos irmãos mais velhos, né? Um que se resolveu financeiramente mais rápido do que os outros irmãos. E durante muito tempo, ele foi aquela ponte de ajuda. Mas teve um momento que não precisava mais dessa ajuda. E eu acho que aquilo ali, de alguma forma, atrapalhou ele financeiramente. E ele sempre ficou endividado a vida toda, né? Teve bens, bacana, legal, não deixou dívidas para a família, né? O meu pai é falecido há 3 anos, não deixou dívidas para a família, mas a gente percebia um certo problema de equilíbrio financeiro na vida dele, né? E isso, para mim, repercutiu bastante. Eu não fui um cara endividado, mas sempre estava ali no limite de chegar perto do cheque especial. Graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa endividada. A pandemia foi difícil para mim, até porque a minha categoria foi muito afetada por conta de treinamentos. Mas quando veio a pandemia, eu falei, calma aí. Quem é a pessoa mais equilibrada da família? A dor ensinando mais uma vez. Minha irmã. E aí eu fui conversar com ela e tudo. E aí eu acho legal porque quando eu vou usar o cartão, quando eu vou no débito, dá uma dorzinha. Caraca, tá saindo dinheiro da minha conta agora. É melhor eu botar no crédito. Mas eu sou equilibrado, né? Então, eu sei, eu tenho que gastar tanto no crédito porque no mês seguinte eu consigo pagar isso legal. Olha, você né? que... Eu já vou passar pra ela. Você que trabalha com investimento, equilibrado é a pior fase. Tá um passo de ser endividado. Não, calma. Não, vamos entrar aqui, Vamos entrar aqui. Hoje eu consigo prever, eu consigo planejar. Sim, maravilha. Mas isso aí a dor foi incrível. A gente vai falar já sobre isso. Mas falando da área da Carol, a turma quando vai entrar na Bolsa de Valores, ela quer ganhar dinheiro para ontem, né? Como é que equilibra, já que ela falou sobre esse lado emocional também, né? Como equilibrar essa questão de entender como é que eu ganho dinheiro, que não vai ser da noite pro dia? Então, vamos lá. Como é que eu entendo, né? Como é que eu ganho dinheiro de fato, né? Obter resultados lucrativos dentro da Bolsa de Valores.
A Bolsa de Valores, ela é eu costumo falar que ela é um shopping de oportunidades, né? Que existem várias formas de se ganhar dinheiro. Eu, Carol, eu faço day trade, tá? O que é day trade? É uma operação que você faz, você entra na bolsa no dia e sai no mesmo dia. Mas existem várias outras formas de se ganhar dinheiro, como swing trade, tem renda ao longo prazo, tem várias. Tudo vai depender na questão do teu perfil. Então, quando você começa a descobrir qual é o teu perfil, aí você começa a entender o que a bolsa vai ser bom para você. Porque as pessoas, elas, quando falam do tema assim, bolsa de valores, cara, eu vou ficar rico amanhã. Tipo isso. Aí o que acontece? A maioria das pessoas pegam tudo que tem. Eu já vi pessoas pegar o dinheiro da conta de energia e colocar lá, achando que vai ganhar, sem ter o conhecimento necessário para estar atuando ali naquela operação. Entendeu? Então, eu já vi pessoas perdendo valores de carro, já vi gente perdendo casas e tal, porque eles têm essa mentalidade de que você vai ficar rico da noite pro dia. É daí onde vem o mindset. É onde vem assim, vai primeiro estudar, primeiro estuda e entende de fato o que é o mercado financeiro. Hoje uma pessoa comum, Carol, ela consegue acessar essa plataforma da Bolsa de Valores de forma simples, como se fosse um aplicativo no celular? Com certeza, com certeza. E o tipo de operação que eu faço operações de mini índice dentro da Bolsa de Valores. Que é um mini índice? São mini contratos do contrato futuro. Então, antes, né? Por isso que todo mundo também tem essa mentalidade, né? Essa crença que você até falou, que existe crenças limitantes. Eu também tinha essa crença. Graças a Deus quebrei todas elas. E o que acontece? As pessoas têm, investir na Bolsa de Valores. Aí tem aquela crença, tem que ter dinheiro. Não. Hoje eu posso dizer para você que o tipo das minhas operações que eu faço, que é no mini índice dentro da Bolsa, você pode começar com R$100. Com R$100 consegue. Então, o mini índice ele veio para isso, para dar flexibilidade, né? E aí eu compro ali uma ação de uma empresa qualquer. Diz uma empresa que você investe normalmente. O mini índice é o mini contrato, né? A ação já é tipo... já é outra coisa. São mini contratos. Então, o mini índice eu trabalho com contratos. Então, é mais pelo valor de contratos que você compra. Já a ação, você compra uma parte daquela... Uma fração, né? Daquela ação. Ou seja, você fica sócio de um pedacinho de uma ação, né? Você se aquela empresa der uma lucratividade, você ganha em cima. Esses contratos já funcionam de outra forma. Mas, claro, eu faço outros tipos de operações e eu, particularmente, respondendo sua pergunta, eu faço algumas operações no PETR4, né? Na ação da Petrobras. Da Petrobras. E aí você compra ali uma pequena ação Sim. E aí quanto tempo você resgata ali para saber se você teve lucro ou não teve? Eu sempre fui day trade. Eu sempre fui agressiva. O meu perfil é agressivo. Eu não gosto de esperar. Eu não sou conservadora. Então, entendi. Porque da mesma proporção que você alavanca dinheiro, você pode perder. Mas quando você ganha dinheiro no agressivo, você faz muito dinheiro. Hoje, minha vida em 3 anos mudou completamente. E eu acredito que 3 anos é muito pouco e apenas o começo. Mas para fazer isso, tem que ter conhecimento, tem que estudar. Com certeza, tem que estudar bastante. Você não pode ser um aventureiro, como, por exemplo, aconteceu recentemente, a questão das criptomoedas, né? Os bitcoins da vida, né? Muita gente quer ganhar tudo para ontem. Ou você acaba entrando também dentro das pirâmides financeiras, que são coisas diferentes uma da outra, deixa eu ressaltar aqui. Mas acho que o brasileiro ele é muito imediatista, né? Eu acho que a gente quer ganhar dinheiro, botar R$1 aqui e amanhã ganhar 10, ganhar 100, ganhar 1000. Não é assim? Eu posso te fazer uma pergunta? Lógico. Já que você falou que vem de uma área acadêmica, correto? Sim. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você estudou quantos anos para você se formar e ser o que você é hoje? Formalmente, na administração, sou formado em administração 4 anos. Depois, mais de 2 anos numa pós-graduação. E depois, quantas e quantas noites lendo livros e mais livros. Então, você faz ideia de quantos anos que foram dedicados da sua vida e faz ideia de quantos anos você investiu para isso?
para você se tornar quem você é hoje? Muito, muito. Muito tempo, muito verba também, dinheiro, né? Por que na Bolsa Brasileira vai ser diferente? Eu faço essas perguntas para as pessoas. Como é que você vai chegando na Bolsa, vai querer investir todo o dinheiro sem conhecimento nenhum e quer ficar rico da noite pro dia? Sabe qual é a grande probabilidade de você perder tudo que você tem? A chance é bem maior. Quase 100%. Então, de quebrar a cara na Bolsa mesmo. de Valores não é diferente do que outra coisa na vida. Para você tem que estudar, você tem que dedicar o seu tempo, você tem que investir não só o dinheiro na bolsa, e sim no seu conhecimento. Sim. Eu costumo também dizer muito que você tem que primeiro focar no que você vai perder. Eu tenho alunos que eu falo, foca no que você vai perder. Como assim, Carol? Como é que eu vou focar no que eu vou perder? Você é uma pessoa negativa, pensando... Porque você focando no dinheiro que você pode perder, você vai ganhar. Você vai deixar de perder. E quando você foca no ganho, você vai perder. Caraca, essa é forte, viu? Essa é forte. Aí fica muito claro nessas operações e na vida da gente o viés da ganância, né? Tem que ter muito cuidado com as operações em geral, porque a gente é muito ganancioso, né? Uma onda que está acontecendo agora é as apostas. Sim. E E aí, sua história assim, de investimentos, meus alunos do ensino médio são loucos. Professora, quando é que você vai falar de Bolsa de Valores? Já falam sobre isso. Porque eles acham que vão ficar ricos rápido. Eu disse, peraí, gente, antes de chegar aqui, existia um processo de educação, entendeu? Quero você lá, viu, para falar com eles. Legal. Né? Já surgiu um Porque convite aqui. a gente é muito imediatista, a gente quer pular a etapa, a gente não quer mais o processo. A gente não consegue mais assistir um vídeo de 5 minutos, a gente passa, percebe? Quem dá certo foi no processo. Isso. Né? É uma construção. Estudou, parará. Isso que você falou aqui é incrível, assim. Quanto eu topo perder? Ok. Se eu perder 1.000, eu tô tranquilo. Então eu vou lá, né? E reconhecer o perfil, que ela é agressiva. Eu sou conservadora, né? Talvez pelo meu momento de vida, porque eu tenho 2 filhos para criar, sou mãe solo. Então, entender o conhecimento, a gente tem que se juntar com quem sabe, realmente. Eu acho que uma coisa que mais foi falado em 12 episódios que a gente tem no DuqueCast foi a palavra autoconhecimento. Perfeito. Todos, sem exceção, falaram sobre autoconhecimento. A gente está falando hoje aqui algo que é subjetivo, que é me conhecer, entender quem eu sou, do que é terapia. Não, mas você entender os perfis, isso é fundamental para que você possa se enxergar lá na frente. E de repente querer mudar o perfil. Do que talvez uma parte desse meu lado aqui, eu talvez seja mais agressivo, mas eu não posso perder isso. Né? Acho que entender em que fase você está, em que fase você quer chegar. E aí, Carol com C, eu queria muito entender um pouco sobre como é que funciona esse planejamento. Eu tenho que definir metas, eu tenho que entender que bens eu quero ter, quanto do meu salário eu posso separar para algum tipo de investimento. A gente está falando muito sobre bolsa de valores aqui, mas existem outras formas de investimento. Desde a poupança, que acho que é o mais básico, a CDB, né? Existem alguns termos aí que a gente escuta no mercado como um todo. Como é que você enxerga? E que bacana que você já faz isso dentro da escola, desde o fundamental ao ensino médio. Acho que essa construção, acho que dessa desconstrução, né, que é o nosso grupo, né, de idade que não teve acesso, e que bacana que já está tendo agora. Né? É lindo de se ver, porque é rápido. Quando eu converso com os pais, eles dizem, Carol, eles estão me ensinando, né? É um processo que vai para a família, que atinge a comunidade. E aí é quando a gente vê que a semente está virando uma palmeira imperial aí. Legal. Mas olha só, você chegou no ponto que eu adorei essa história do autoconhecimento. Sem romantizar, porque se conhecer é muito difícil, né? E é necessário em qualquer processo, quando você entende o que você quer. E esse entendimento pode ser a partir da dor. Você falou no início, assim, uma família endividada, provavelmente eu serei um outro endividado. Com certeza, né? Com certeza não. Mas tem uma grande probabilidade de eu repetir o comportamento da minha família e de me acostumar. Mas, menino, se o Brasil deve, quem sou eu?
Sabe aquelas desculpas que a gente adora? Repetir os padrões, né? Exatamente. E quando você vê, você tá fazendo igual e não percebe. Né? Não é que você faz porque quer. Você tá fazendo porque foi aquilo que foi ensinado a você. Então, quando a gente começa a falar de planejamento financeiro voltado para essa parte comportamental, a gente entra nesse universo do autoconhecimento para que a pessoa possa entender o que é que ela quer a curto, médio e longo prazo, sabe? Porque, vamos combinar uma coisa, gastar é bom demais. Gente, gastar é um dos prazeres que... Sei não. O que é que tem igual? Quer dizer, eu sei. Mas, enfim. Mas, olha só. Então, para eu conseguir dar uma negativa nos meus gastos e dizer assim, não, olha só, daqui a médio prazo tu vai ter um momento muito melhor. Eu preciso ter um objetivo. E como a gente está vivendo uma vida muito louca, atropelada, a gente vai vivendo sem objetivo, só pagando conta, tá? Então, a gente precisa entender quais são os nossos sonhos e a gente fazer de conta que o meu sonho é um boleto. Porque eu me lembro, o primeiro carro que eu comprei, porque o primeiro eu ganhei, que eu tive, eu peguei 60 parcelas. O carnezinho era lindo, menina. Cada mês que eu tirava um, ai, paguei, que maravilha. Por que eu não faço isso hoje? Investindo lá, como se fosse uma parcela. Porque eu sou imediatista, porque eu acho que pobre só tem dinheiro, só tem se parcelar. Tá? Carol, é problema parcelar? Não, nem toda dívida é ruim, né? A gente precisa planejar o parcelamento. E aí, quando eu defino qual o meu sonho, o que é que eu quero daqui a 1 ano, o que é que eu quero a 10, porque cada vez é mais difícil se aposentar, né? O que é que eu quero? Se acontecer uma pandemia, como é que eu vou viver? Bolsa Família, Bolsa... Peraí, não quero passar por isso de novo. Então, o meu sonho vai ser o meu combustível. Né? Não, e isso precisa não ser centralizado só em mim. Precisa ser com quem eu vivo dentro de casa. Mas meu filho é tão pequenininho, o bichinho, vou falar de dinheiro, o bichinho, quando tá no tempo bom, ele não aproveita? E por que quando a gente tá numa fase ruim, a gente... Né? Eu tenho um aluno que ele já me disse, e eu já tinha visto, ele disse, eu não vou trabalhar não, minha mãe trabalha o dia inteiro, nunca tem dinheiro pra nada. Não é verdade? É porque a gente começa a repetir padrões, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu já ocupei cargos de liderança muito cedo. No meu primeiro emprego, com 8 meses, eu estava sendo promovido a um cargo gerencial. E eu ficava assustado com alguns funcionários meus dizendo assim, não, compra, eu vou fazer uma reforma lá em casa, compra no cartão, vai lá, e se não pagar não tem problema não, depois de não sei quantos anos você tá limpo de novo no mercado. E isso, eu juro pra você, já ouvi isso também bastante, que não era uma coisa de uma loja, de uma equipe. Quando eu ia pra outra equipe, eu escutava a mesma conversa. Então, assim, são frases que a gente vai ouvindo e que se tornam como se fossem verdades absolutas. E eu fico muito feliz, acho que de uns 5, 6 anos pra cá, a gente tem visto uma mudança cultural. Desde as escolas olhando para isso, a própria democratização que a internet traz de informação, e lógico que algumas vezes tem alguns que falam besteira, sim, mas normal. Como um todo você começa a escutar, a falar mais, desde um primo rico, aí depois vem um outro chamado primo pobre, né? Falando, ó, a galera da quebrada aqui também tá falando sobre isso. E aí virou o primo pobre, que ele fala... É um cara que normalmente não tinha um padrão de vida bom, mas que foi construindo. Eu vim agora na rádio, um motoboy, motoboy das finanças, perguntando a um especialista da rádio como pode investir melhor. Então, um motoboy que não é mais motoboy, já virou motorista de aplicativo, sabe? Então, a gente está vendo que está se democratizando. Desde livros como Os Segredos da Mente Milionária, do Tim Havek, né? O doido do Lobo de Wall Street, que fala sobre finanças, mesmo tendo feito um monte de golpes lá, mas foi falar sobre finanças. Mais antigo, Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece. Então, a gente está vendo acessibilidade hoje, né? Então, quando a gente está falando sobre um tema como esse, há alguns anos não era acessível. Hoje, talvez alguns parentes meus estejam assistindo isso aqui e falam assim, poxa, se eu tivesse ouvido falar isso lá no passado, sabe? Seria tudo diferente. Isso é diferente. Hoje eu pergunto para minha filha o que ela quer ser quando crescer. 5 aninhos ela tem. Ela responde rica.
Maravilhosa. Olha que coisa legal assim, né? E aí... E não tem problema nenhum nisso, Não porque tem. Antigamente era tabu. Não. Quer ser rica, E uma quem é rico não é legal, né? As E teve crenças. gente da família que falou assim, e você deixa ela falar sobre isso? Chegou a falar. Eu falei, é importante eu falar sobre isso. Só que o que eu tenho que falar depois é, como é que você vai se tornar Caminho rico? da riqueza. Qual é o caminho? Qual a profissão? Existem profissões que hoje a gente fala que daqui a alguns anos não vai existir mais. E eu tenho que preparar minha filha, ela tá com a mente aberta. E a profissão dela pode nem existir ainda. Né? E é justamente isso que eu quero estimular nela. Porque, eu quero ser médica, eu quero ser advogada, né? Que é o que os pais normalmente querem estimular que os filhos sejam. Mas não se rotule a isso. Quantos médicos hoje são empresários também? Também. Comunicadores precisam E que investem na Bolsa de Valores. E que investem, sabe, no CDB, no Tesouro Direto, em outras coisas que a gente, né? Então, assim, a gente não é aquilo que o rótulo ou que o nosso diploma dá. Mas eu tenho que tratar bem o dinheiro, senão ele vai tratar a gente mal. É por aí, Carol? É exatamente por aí. Eu costumo dizer que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Então, assim, pegando aqui a conversa de vocês, né, que ela falou um pouco sobre a ganância, e a ganância de fato faz com que você perca, né? Eu já tive várias experiências, inclusive eu mesma já tive uma grande experiência que chegou a um momento da minha vida que eu fiz tanto dinheiro que eu aumentei a minha mão. Não, Padrão de vida aumenta. Não só o padrão de vida, como eu também aumentei meus investimentos. Então, coloquei mais dinheiro para ficar arriscado, que como o perfil teu agressivo, o meu é agressivo, meu Deus. na mesma proporção que você ganha dinheiro, você também pode perder, tá? Caramba. Então, assim, mas com conhecimento você pode diminuir a sua perda. Lá na frente eu explico melhor como é isso. Mas voltando aqui para o assunto, então eu costumo dizer isso, sabe? Então, quando você começa a ter esse pensamento, assim, de, cara, eu vou por aqui, vou aos pouquinhos, como a Carol mesmo falou, existe o processo, né? Que pode ser até clichê aqui o que eu vou falar agora, que todo mundo gosta de falar, né? Que quem vive o processo, né? Quem suporta o processo vive o seu propósito. E hoje eu posso dizer com todas as palavras que hoje eu estou literalmente vivendo o meu propósito, porque através das minhas experiências, que se não fosse aquela minha ganância lá atrás, a minha falta de conhecimento, aí foi onde que veio o quê? Onde eu consegui, assim, tipo, cara, o mercado, ele é maravilhoso, ele dá dinheiro. Hoje eu tenho o meu apartamento lá em Porto de Galinhas só para investimento. Eita. Através desse mercado. Ela fez o convite, a gente também está disposto a convite por praia, né? Então, assim, foi quando eu tive esse mindset, eu falei, cara, o mesmo mercado que me deu dinheiro, ele está me tirando. Mas o mercado, quando eu percebi que o problema estava em mim, é onde a gente volta a falar aqui do autoconhecimento, foi quando eu fiz uma operação que perdi dinheiro e o meu amigo, na mesma operação, que inclusive eu estava guiando ele, dizendo, entra em tal ação, e, enfim, entra agora e sai agora. Quando eu falei, entra agora, ele falou, entrei. E você, Carol, disse, não, vou ficar. Por quê? Porque eu estava grandona. Eu estava me sentindo assim, a Mulher Maravilha do mercado financeiro, tipo isso. E foi quando eu tomei a primeira paulada, sabe? Foi quando chegou aquele dia, aquele momento especial, o dia do Lois, que você perde. Então, foi nisso aí que eu falei, cara, o mercado, ele é maravilhoso, é extraordinário. Tudo que eu tenho hoje é do mercado. Então, eu, Carol, eu não posso estragar isso. Eu não posso estragar o meu futuro. O que é que eu fiz? Eu fiz o quê? Eu agora vou parar para estudar, que até então eu fui no game mesmo. Quando eu parei para estudar, não só o mercado, mas sim o meu autoconhecimento, investi muito dinheiro em imersões, viajei bastante, fiz até formação para coach, para você ter noção. Importante. Entendeu? Então, quando eu fiz isso, a minha vida mudou. A minha chave mudou. Eu acho que quando a gente entra, seja qualquer tipo de profissão, ou qualquer coisa que impacte na nossa vida, a gente tem que buscar um certo conhecimento. Ora vai ser mais técnico, ora vai ser comportamental. Mas o importante é que a gente entenda que existe um processo. Só pegar um gancho com a minha área profissional. Sim. Eu tenho 15 anos de vivência na área comercial. Ora atuei como operacional, ora eu atuei na parte
mais estratégica do negócio. E hoje eu treino equipes, tanto de liderança quanto equipe de vendas, né? Mas conforme eu vou crescendo na minha trajetória profissional, eu vou percebendo que eu preciso dar um passo a mais para, ora, entender qual é a visão do empresário, porque a conversa que eu tenho com o vendedor dele é de um jeito. Quando eu converso com o dono, é outro jeito. E eu, como especialista na minha área, eu tenho que entender o que está passando ali na cabeça dele para que eu consiga vender melhor. Porque, olha só, eu hoje atendo empresas que têm um faturamento X, mas a minha ideia é aumentar para empresas que faturam muito mais. E conforme eu vou aumentando esse meu leque de empresas que eu atendo, vai aumentando o nível também de exigência minha profissional. Então, eu tenho que estar me preparando constantemente. Mas não significa que eu estava errando. Não significa que eu não era competente até então. Mas é que a gente vai crescendo, a gente vai moldando, né? Vai se lapidando. E dentro, acho que da área dos investimentos é a mesma coisa. Ora, eu começo com sei lá, não sei se é tesouro direto, sei lá, que é CDB, essas coisas. A gente investe ali a partir de 20, 50 reais, depois 100 reais. Então a gente vai investindo pouco e vou entendendo como é que funciona aquilo ali. Eita, legal, bacana. Mas será que agora eu já posso arriscar um pouco e ir para uma bolsa de valores, né? Para o B3, né? Como você gosta de falar, né? Então, eu vou entendendo um pouco e vou perder. Mas se eu perdi, por que eu perdi? Onde é que eu estou errando? Quando eu batia em algumas empresas e a empresa não me contratava, eu falei, calma aí, não é porque, sabe, eles não querem um treinamento. Porque o que eles não estão enxergando em mim ainda que não me contrataram? E aí eu fui fazer o dever de casa. Ah, Duque, é por causa disso. Ah, Duque, você precisa melhorar isso. Ah, Duque, porque o teu nome ainda não tá no mercado. O que eu preciso fazer para meu nome estar no mercado? E aí são esses questionamentos, essas perguntas que vai fazer a gente evoluir. Exatamente isso, Duque. Foi quando eu perdi que literalmente eu comecei a ganhar. Por quê? Porque quando eu pensei que quanto mais você corre atrás do dinheiro, ele corre de você, porque as pessoas me procuram assim, Carol investe na Bolsa de Valores, já todo mundo vem pra cima de mim, acho que me enxergam como um sifão, né? Porque eles só enxergam o dinheiro. E o dinheiro é apenas consequência. Tem que ter um trabalho por trás, né? Carol. É consequência. Demais. Essa questão dos investimentos, né? Que ainda é um tabu, a gente precisa entender o que é que a gente quer, para que a gente quer, né? E quanto a gente está disposto a se envolver nesse processo, né? Porque, eu quero, Carol se deu bem em 3 anos. Tu topa se envolver o tanto que Carol se envolveu, né? Isso é para tua vida, a gente precisa também entender. E aí, tem uma coisa que a gente esquece na nossa vida, é o básico bem feito. O feijão com arroz, que dá certo. E a gente esquece porque a nossa mente está criando desculpas para dizer assim, quando eu fizer a consultoria, aí eu começo a investir. Quando eu tiver dinheiro quando sobrar, não vai sobrar dinheiro nunca, né? Não existe momento perfeito. Né? Não existe. E aí a gente precisa começar pouco, né? É melhor pouco do que nada. E aí a gente começa, mas dinheiro na poupança é ruim. É melhor lá do que não tá? Mas se eu já tenho algo ali na poupança, que tal a gente empoderar mais? E aí vem uma frustração também, quando o povo coloca assim, tesouro direto. O que é tesouro direto? É o governo dizendo assim, olha, eu preciso construir estradas. Eu quero dinheiro emprestado. É isso. E a gente empresta ao governo. Carol, mas o governo é soberano. Se ele quebrar, o resto tudo já quebrou. E aí eu vou entendendo que é simples, não é simples? O que é tesouro direto? É isso. É o governo. E aí ele te paga com um pequeno juros ali, né? Quanto mais tempo eu deixar lá, mais eu vou ganhar. Sim. Né? Mas se eu coloco hoje, ele tem uma alta liquidez e eu posso tirar amanhã, ele vai me pagar menos. Isso. Tá? E aí, mas para ganhar só isso, cara, tu tá trabalhando ativamente e teu dinheiro tá trabalhando por tu. E a gente esquece uma coisa que é o tempo. O tempo trabalha a nosso favor, né? Hoje eu tenho 46, igual seus parentes, o meu, o dela. Se eu tivesse esse conhecimento antes, esquece, não adianta. Aí isso também é uma crença. Se eu tivesse começado, porque não começa. Né? Agora, olha só,
Isso é simples na teoria. No nosso dia a dia, isso precisa ser massificado. Tem hora que a gente tá muito equilibrado, tem hora que a gente vai... Porque a vida da gente sobe e desce. Ó, você falou sobre um erro que é a questão do cartão de crédito. Que outro erro a gente já poderia dar uma olhada agora e, de repente, já começar a separar esse dinheiro para esse planejamento? É o cafezinho? Pois é, coitado do café, velho. Olha só. Não, e ela falou coitado do café, porque ela chegou aqui hoje com um copo desse tamanho de café. Que eu comprei lá fora, R$2. Ela foi lá fora, que na hora que ela chegou mais cedo, já foi lá comprando o café logo. Aí, antes da gente entrar aqui, eu ofereci outro café pra ela e ela aceitou outro café. Se tiver outro agora, pode trazer. Ela gosta de café. Então, coitado do cafezinho, né? Não, na verdade, é o seguinte. Se eu lhe perguntar hoje, assim, Duque, tu sabe pra onde vai teu dinheiro exatamente? Tem muita gente que não sabe. Pô, cara, eu ganho bem, cadê meu dinheiro? Bora lá. Se eu pagar aluguel, se o aluguel decorado, a conta de energia, a internet, os grandes gastos a gente tem em mente. Sabe o que a gente não tem em mente? Os gastos do dia a dia. Isso. Né? Isso é muito comum, o povo dizer, Uber é barato. Quando chega a fatura do cartão de crédito, tem uma surpresa. iFood. Ah, meu Deus do céu. Então, os pequenos gastos, eles estão minando o meu sonho. Agora, olha só. Eu posso tomar café à vontade, se eu não esperei meu dinheiro sobrar. Porque a gente aprendeu assim, eu recebo, eu pago minhas contas e se sobrar, eu invisto. Eu guardo embaixo do colchão, seja onde for. A gente precisa mudar essa história. Eu recebo, eu guardo e só aí tem o meu padrão de vida. Porque, veja, a Carol disse aqui, eu comecei a ganhar e comecei a gastar mais. Porque é bom gastar. Porque a gente diz, eu mereço. Pô, eu tava tão mal, agora eu tô ganhando bem, eu vou me dar esse luxo. Também concordo. Mas antes, eu preciso me proteger. Porque a vida é cíclica, Então, né? por exemplo, é como se fosse o dízimo da igreja, né? Sim. Isso é os 10%. Exatamente. Eu tenho que separar logo para isso aqui é pro meu investimento. Exatamente. Agora, 10, 20, 30%, não sei. Depende da sua renda. Depende do seu padrão de vida. Olha só, o que é que as pessoas diziam, agora muito menos. Guarde 30% do seu salário. Né? Aí eu pego uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai conseguir? Não vai, meu bem. Né? Então, aí é uma frustração. Não, mas eu não consigo. Quando eu tiver... Essa porcentagem precisa ser desenhada e personalizada de acordo com o padrão de vida, com os ajustes, né? O cafezinho, o restaurante, a pizza, a cerveja Heineken. Eu preciso entender. Se eu vou para a pizzaria 4 vezes por mês, se eu for 2 e fizer 2 em casa, não deixei de me divertir. Mas para que eu tô fazendo isso? Menino, porque daqui a 1 ano a gente vai viajar em família. Aí eu consigo visualizar lá na frente. E aí na minha planilha, se eu uso planilha ou não, eu tenho um boletim lá, ó. Viagem. Bacana. Pô, tu não paga a parcela do cartão? Isso é interessante, porque, por exemplo, como eu viajo muito, então, assim, toda viagem que eu faço, isso aconteceu uma vez, eu passei 15 dias fazendo trabalho fora, longe da família, num lugar chamado Fernando de Noronha. 15 dias a trabalho. Eita, coisa maravilhosa. Mas juro pra você que passou a primeira semana, pra mim não fazia sentido. Porque eu estava a trabalho, mas não estava com minha família. O que adianta você curtir uma praia num lugar você lindo... pensa só neles, né? E sozinho, entendeu? E aí, quando eu voltei, vamos compensar, né? Então, saio com a família. E eu comecei a criar esse hábito, que quando eu passo um tempo fora, 2, 3 dias fora, quando eu volto, não, vamos jantar, vamos sair, vamos brincar no parque com a criança. E eu comecei a criar essas coisas como se fosse uma forma de eu falar assim, poxa, desculpa por estar fora, sabe? Vamos comemorar esse momento. Vamos comemorar. Assim como a gente fecha um contrato também, eu gosto de comemorar, que é um reforço positivo para mim. Só que isso acaba se tornando um hábito que às vezes não entra dentro do orçamento. Do tipo, vamos comer pizza? Aí comeu pizza hoje. Aí amanhã, vamos pro espetinho?
Aí eu, poxa, de novo, já vai ser um gasto a mais. Não é porque... Não é porque... Vamos, né? Só 50. Né? Se eu não puder pagar, é melhor morrer. Sabe? Né? Aí eu... Mas às vezes eu fico com isso. Pô, poderia estar me organizando melhor. E quando você fala sobre envolver a família, acho que é fundamental. Porque a gente tem planos. Vamos trocar o carro. Vamos fazer uma viagem. Só que se eu não olhar para esses gastos pequenos, né? Que são bacanas, são legais, são oportunos, são necessários, é legal. Mas eu também tenho que organizar, até para isso eu também preciso me organizar. É porque tem o outro lado, às vezes o problema não está nos gastos esporádicos, eles estão nos gastos essenciais. Um exemplo, eu tenho clientes que são funcionários públicos, passei e auditor, salário bom. A galera mora bem, então eu compro um mega apartamento e um mega carro. Então eu tenho 2 despesas fixas altas durante 10 anos, 5, enfim. Então, aumentou o padrão e tá esticado, vem o quê? Consignado. Né? Lembra seu pai lá, endividado? Meu Deus do céu. Né? Taxinha Verdade. baixinha. Enfim, então isso também é um problema, tá? Então definir os sonhos é maravilhoso. E entender, sendo que essa conversa... E não, Na verdade, conversar já tá difícil em casa, né? conversar sobre dinheiro. Dinheiro é pior ainda, porque estressa, né? a gente só fala de dinheiro para dizer que não tem. Não tem, quando eu tiver... Peraí. Por que, meu filho? Você sabe por que você precisa pagar a luz? Mostra a conta. Mas ele não entende não, Carol, é pequeno. Meus alunos não sabiam que a gente pagava a iluminação pública. Sim. Mostra aqui, iluminação pública, 10% tu paga da tua conta. E aí você começa a fazer com que eles entendam por que a cobrança. Com quantos anos, Carol, eu posso A estar... partir de 3 anos. Eita, já tem que estar começando a ficar pequena lá. Né? Na verdade, nas escolas, algumas escolas já têm a partir de 3 anos. E é para todo mundo, tá? Não é só para quem tem dinheiro. Eu gosto de um exemplo que eu vivi. Eu fiz um trabalho voluntário para escolas públicas. E aí, uma parceira minha, ela tomava conta das professoras. Quando eu falo tomando conta, fazendo formação. E eu recebia as famílias uma vez por mês para entender a situação deles, para explicar. E aí, numa dessas conversas, a gente estava falando sobre objetivos e sonhos. E aí, tinha gente até de tornozeleira, a galera da comunidade, sabe? Que rala. E aí, teve uma que a gente falou de sonho, aí teve uma que disse assim, Carol, meu sonho é fazer uma plástica. E aí a amiga dela disse, meu Deus, tava me pedindo dinheiro emprestado para almoçar. Quer fazer uma plástica? Menina, ela sabe que ela deu uma lição. Ela disse, sim, eu fui no IMIP e me inscrevi. Que lá tem um sorteio para fazer plástica, reparadora. Tu fez o quê? A atitude de começar com o que tem é essencial. Nem todo mundo tem... mas eu vou no IMIP nada, não vou ser sorteada. Não... Peraí, entende? Tem uma parada do autoconhecimento, de entender que é super necessário. E entender que cada um tem os seus desejos. Por exemplo, para que é essa plástica? Será que eu vou me sentir melhor? E profissionalmente eu vou ser melhor também? Sim. Então, assim, cada um... Eu lembro de um episódio de um funcionário que ele era de um nível operacional, recebia, sabe, um salário mínimo. Ele, um cara inteligentíssimo, autodidata, curioso. Ele começou a ganhar logo depois, uns 2, 3 vezes o que ele ganhava antes. Eu quero comprar um iPhone. Eu quero comprar um iPhone. E eu lembro que teve uma pessoa que chegou perto dele e falou assim, mas por que você vai comprar um iPhone? Tipo, a pessoa era um cargo de gestão, eu posso ter um iPhone, você não pode ter iPhone. E aí eu lembro que a gente conversou nos bastidores e falou assim, cara, tu gasta com o quê? Quais são os teus gastos? Sabe, ele morava na casa da sogra, assim, não tinha uns gastos fixos altos. E dava para ele comprar tranquilamente o iPhone dele. Eu falei, rapaz, então compra o teu iPhone, é isso que vai te fazer melhor. Não é isso que vai fazer você sentir parte desse grupo que ele tá chegando agora. E sabe, então assim, a gente tem que entender... Sonho precisa ser respeitado. E aí, Carol, quais são esses sonhos que normalmente os seus mentorados, as pessoas com quem você trabalha, normalmente têm? Por que eles querem ganhar dinheiro lá? Entender um pouco como é que tá a cabeça do povo. Pra que quer ganhar dinheiro, né? Acho que é legal pensar nisso. Os maiores sonhos, né? Não só como os meus mentorados, mas as pessoas que me procuram, né? Pra, de uma certa forma, tá trocando uma experiência. O primeiro sonho é ter liberdade financeira. Eita, liberdade financeira. Está na moda, né? Liberdade financeira. E o segundo maior sonho deles
é poder ter tempo com a família. A grande maioria não tem tempo nem de acompanhar, nem para deixar o filho na porta da escola. Legal isso. Entendeu? E claro, terceiro que todo mundo fala bastante também é ter liberdade geográfica. Você tá aqui hoje, amanhã você tá, sei lá, vou viajar para a Espanha ou algo assim do tipo, e você tá vivendo a sua vida e não vai te afetar no que você faz no seu lado profissional, né? Então, são esses três que é assim, que eu ouço bastante das pessoas e que são fundamentais, assim, que são os sonhos mesmo delas, sabe? Uhum. Quanto tempo mais ou menos você gasta por dia operando na Bolsa de Valores? Eu gasto na frente da tela, porque tem um tempo que eu abro a tela e analiso o mercado e tem um tempo que eu entro. Eu não fico mais de 1 hora numa operação, Tá. quando já entro. Mas a bolsa, né, o mini índice, ele abre às 9 horas da manhã. E a bolsa à vista, que é a bolsa de ações, ele abre às 10 horas da manhã. Sendo que o mini índice, ele tende sempre a acompanhar o índice Bovespa. O que é que acontece? Que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Então, geralmente, ele geralmente ele começa a dar um movimento de fato, né? A partir das 10 horas da manhã. Então, o que é que acontece? Eu, Carol, eu me sento na frente do computador, faço as minhas leituras, que eu sigo o fluxo do mercado. A minha análise ela é fundamentalista com técnica também. E eu me permito, eu boto metas para toda a minha vida. E eu me permito ficar na frente do computador das 9 da manhã até as 11 horas da manhã. Se deu entrada, eu entrei. Se não deu entrada, beleza, amanhã é outro dia e vamos para frente. E à tarde tu faz o quê? Eu estudo, Tu vai... faço outras coisas. O trabalho de bastidor, né? É isso aí. O trabalho de bastidor. É isso aí. E aí, vamos lá. E tenho minha vida também pessoal, né? Sim, lógico, tem que ter. Mas vamos lá. Eu quero operar na Bolsa de Valores, eu quero entrar. Eu preciso ficar lá na frente do computador entendendo que você entra, você sai, não sei o quê. Ou existem hoje profissionais que são especializados nisso e aí eu pago um percentual para ele. Como é que funciona hoje esse mundo que ainda é um pouco complexo? Eu aposto que você que está escutando a gente agora fala assim, poxa, ainda para mim é algo que entra, sai, 9 horas, 11 horas, meu Deus do céu, que coisa mais complexa. Deixa eu dar 100 reais a ela, deixa por mim. Eu participei uma vez de uma reunião com um empresário amigo meu lá do Rio, e eu tô na reunião com ele aqui, e eu só vendo a tela ali com os gráficos, tudo doido lá, e ele conversando comigo e tomando uísque. Aí ele, o que foi, cara? Ele, não, hoje não tá um dia bom pra mim, não. E ele na reunião lá, e mais com a cabeça dele lá na operação, né? Existe hoje profissionais que faz esse trabalho também? Existe. Mas eu, Carol, eu não aconselho. Primeiro, você concorda comigo que eu, como uma profissional de trader, tá? Eu prefiro ensinar para você não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Que a gente não se ganha. A gente conquista, dinheiro, né? É verdade. Esse negócio de ganhar... Eu não quero ganhar dinheiro, tá? Então, assim, primeiro, você concorda comigo que se você, por acaso, me dá um dinheiro, primeiro, eu vou ter uma grande responsabilidade de ter um pouco do dinheiro do Duque, vamos dizer, um pouco da Carol, e a responsabilidade, então, eu não estou trabalhando com o meu dinheiro, ali já afeta minha mentalidade. Então, eu não vou ser mais a Carol que opera só para mim, você é a Carol que opera para todos. Então, eu já tive uma experiência, eu não concordo, tá? E eu acredito que um trader de verdade, ele não precisa pegar dinheiro da pessoa para poder operar, tá? Ele trabalha com o dinheiro dele. Porque automaticamente, a profissional, a cabeça vai estar a milhões, porque não trabalha com o teu dinheiro, e vai ter o dia do loss. E você concorda comigo, se você, Duque, tá me dando dinheiro para eu operar para você, então você não é trader, você não entende do mercado. Ou seja, você não tá acostumado a perder dinheiro. Perdeu, tu tá me devendo. Você é amador. E se perder, o que é que você vai dizer? Vou atrás da Carol. Exato. Então, um trader mesmo, de verdade, ele jamais vai pedir dinheiro para ir trabalhar com dinheiro. Não tenho nada contra, existe sim profissionais na área que fazem esse tipo de trabalho, mas eu não aconselho nem para quem vai dar o dinheiro e não aconselho também para, assim, eu jamais
farei um tipo de trabalho desse. Você nunca vai me ver eu pedindo dinheiro de alguém para poder fazer a operação. Você vai me ver eu ensinando as pessoas como fazer dinheiro dentro da bolsa. Aí vamos lá. Eu baixei aqui uma das fintechs, investi ali no CDB, né? Que é mais fácil. Você aconselha a pessoa a começar por aqui ou de repente já ir direto para uma bolsa de valores? Um B3, por exemplo. Desde que tenha feito a mentoria contigo, lógico, né? Conhecimento. Lógico, né? Ela foi ali e entender um pouco. Ou trabalha com os dois. Você investe também, né? Nesse tesouro direto, por exemplo? O que eu aconselho? Sim, eu investo. Dinheiro faz dinheiro. Você tem que, quando você começa a entender que o dinheiro é uma consequência e que você faz e que o dinheiro que tem que trabalhar para você, esquece, vira o teu jogo. Entendeu? Aí você vai se aproximando mais ainda, que quando você... É um universo, o mercado financeiro, eu costumo dizer que é assim, é um shopping de oportunidades. Porque você tem N opções de fazer dinheiro dentro do mercado financeiro. Então, quando você já está dentro naquele meio, naquele ecossistema, e você está ali dentro, você tem várias informações. Você investe um pouco aqui, investe um pouco ali. Eu faço em day trade porque eu gosto de alavancar dinheiro, mas eu tenho outros investimentos. Como eu já investi também. Só para ter uma ideia, assim. Eu investi R$100. Botei lá R$100 hoje. Aí day trade acaba hoje. Quanto é que eu posso ganhar no final do dia? Investindo 100. Tô tentando trazer um número aqui, visualizar isso. Tá, vamos lá. Eu vou dar o exemplo, tá? Do que eu faço. Eu sou day trade e faço operações de mini índice dentro da Bolsa de Valores, tá? Lembra que eu te falei que o mini índice são mini contratos do contrato futuro. Que é o contrato futuro? É ações. Então, o que ele representa? Ele representa 20% do valor do índice futuro. Tá? Então, o que é 20%? Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, uma conta de padaria mesmo, tá? O índice Bovespa, ele movimenta por pontuações, tá? Então, o que acontece? Como o mini índice é 20%, tá, do contrato, você pega 20% e faz o cálculo em cima de quantos contratos você vai comprar ali. Ou seja, 20% de um contrato futuro, ele equivale a R$1 o ponto. No mini índice, ele equivale a 20% de R$1 a quanto? 20 centavos. Então, cada ponto é 20 centavos. Vou fazer um exemplo agora. Vamos dizer que você entrou agora no mercado, comprei. O mercado hoje, ele está... Quando eu entrei, ele estava valendo 120 mil pontos. E vamos dizer que agora eu não quero mais operar, já bati minha meta, eu quero sair. Você sai, né? Você vende com 120 mil pontos, 200. Ou seja, você ganhou o quê? 200 pontos. Você rentabilizou 200 pontos. Então, com R$100, com 200 pontos, você consegue fazer R$40 na Bolsa de Valores, no mini índice. Porque cada ponto equivale a 20 centavos. Tá. Meio complexo, né? Mas eu ganho R$40. Então, a grosso modo, seria isso. Investir 100, sai com 140. Se você fizer 200 pontos. E assim vai sucessivamente. Vamos dizer que você entra, vou dar um outro exemplo, tá? Com a mesma pontuação, mas com outra quantidade de contrato. Vou dar um exemplo. Que eu posso comprar vários contratos. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de 5 contratos para poder internalizar, poder entender melhor, vou ser mais didática aqui, tá? 5 contratos no mini índice, teu ponto vai valer R$1. Tá? Eu tenho 5 mini contratos e vale R$1 esses minis. Tá. Aí eu vou dar um exemplo, um outro exemplo. Você comprou com 120 mil pontos. Você entrou no mercado quando o mercado estava 120 mil pontos. Tá? E agora eu não quero mais operar, bati minha meta, vou sair. Eu saí com 120 mil pontos e 500. A tua rentabilidade foi de quê? 500 pontos. Ou seja, você fez R$500. Entendi. Mas para você fazer R$500, para você entrar, para você fazer o seu ponto valer R$1, você tem que fazer, para cada ponto você tem que ter R$100. Então, te deram um exemplo aqui de 5 contratos. Então, você teria que ter
R$500, botar na bolsa R$500 para você fazer, você mesmo que faz a sua meta. É por pontuação, entendeu? Entendi. É só para você ter uma ideia de quanto é que vale seu ponto. Você mesmo é que sabe identificar. Eu quero que meu ponto vale, vamos dizer agora, R$2. Eu entro com 10 contratos. E assim vai sucessivamente, entendeu? Entendi. Assim, é meio complexo de início, porque ainda é uma linguagem que a gente não conhece. Uhum. Eu entendo do real. Se eu fosse falar de cruzeiro novo, caraca, ia ser uma explicação, porque tinha muito zero. Não era, e hoje não faz parte do nosso dia a dia, do nosso linguajar. Mas quando você passa a estudar, a entender um pouco de como é que funciona, aquilo ali vai se tornando algo mais palpável, mais próximo de você. Mas né? você entende que o mini índice, ele alavanca um dinheiro bom e você não precisa de ter muito dinheiro, aquela coisa da mentalidade assim, acabou, não precisa de ter muito dinheiro, investir muito dinheiro para ser um investidor da bolsa. Você começa com R$100. Então, acho que a questão da democratização da educação financeira, acho que é justamente isso. Porque antes era, sabe, a nossa imagem da Bolsa de Valores ainda é aquela turma do telefone guerreando, ou quando a gente assiste um filme, A Grande Aposta, O Lobo de Wall Street, que tinha aquelas coisas complexas. Ora, muitas vezes, com um aspecto negativo por causa dos golpes que se davam dentro daquele ambiente ali, porque é o que vem de filme, né? A questão dos golpes, é a questão sabe, de um tirar do outro. Mas quando a gente entende que é uma acessibilidade, e eu acho que legal, existe uma máxima na educação financeira, que é você não depositar os ovos numa cesta só. Então, quando eu perguntei, você investe também no Tesouro Direto, em outras... Invisto, porque é isso, eu não posso ficar depositando só num lugar só, né? Eu falo sempre, principalmente para meus alunos, primeiro começa do mini índice, lá você vai ver o leque e a oportunidade que o mercado vai te dar. O dinheiro que você vai colocando, a gordurinha, vai distribuindo, porque quem tem um, não tem nada. Quem tem dois, tem um. Eu sempre falo isso. Acho que é o legal é isso, porque aí você fala da questão da alavancagem, né? Eu coloco ali, eu posso ganhar muito, mas eu também tenho um risco ali, tem que ser um risco calculado, né? Aquilo que você falou no início, que é quanto que eu estou disposto a perder, a ponto de não me prejudicar na família, não perder meus bens, que é o que muita gente fez agora, até... Eu sou do Rio de Janeiro e minhas férias, por exemplo, eu tirava na região dos lagos, numa cidade chamada Cabo Frio. E Cabo Frio virou ali um paraíso da galera que se aventurava nas criptomoedas. Né? Tem um cara aí que acho que até hoje está sendo perseguido aí pela polícia porque deu um golpe, porque fazia muita alavancagem sem ter uma base sólida que pudesse garantir o retorno financeiro para as outras pessoas. Eu te falei, trabalhar com o dinheiro dos outros. Isso, exato. Por isso que eu sou literalmente, Carol, eu sou do contra total, pegar dinheiro de alguém para poder fazer dinheiro. É um risco. E a gente tem que entender que a gente precisa ter uma base, né? Acho que ir aprendendo aos poucos, desde entender quais são meus gastos semanais, né? Para poder começar também a investir e ganhar dinheiro fazendo dinheiro, na verdade, né? Mas, Carol, eu queria ver contigo uma questão. Ela trouxe questões como liberdade financeira, liberdade geográfica, ter mais tempo com a família. E uma das coisas que eu mais tenho uma preocupação, e quando eu comecei a empreender, eu tive esse receio. Porque, como eu falei, meu pai era servidor público. E meu pai, falecido há 3 anos, deixou ali, né, um pouco de patrimônio para a família, deixou uma pensão para minha mãe. E eu que sou empreendedor, e eu que sou CLT, como é que eu penso na minha aposentadoria? O que eu posso pensar já como um planejamento financeiro quando eu não estiver mais ativo, né, profissionalmente? Isso é uma preocupação que a gente já trata em sala de aula, porque na maioria das pessoas começa a pensar lá para os 50, né? E aí, quando a gente começa a pensar nisso muito cedo, a gente tem o tempo a favor da gente. Sendo que imaginar a vida daqui a 10, 20 anos, 30, parece, né? Cara, 80% de 77% de endividado no Brasil, vou estar pensando daqui a 20 anos, como? Né? Educação, né? Então, a gente precisa entender que a gente está vivendo muito mais. 100 anos, a gente encontra fácil em famílias, né?
Mas essa força de trabalho, quando eu parar, vamos supor que eu pare de trabalhar com 70 e viva até 85, que vai me sustentar durante 15 anos. Então, a gente precisa pensar, fora o INSS, né? Se a pessoa contribui ou não, qual a forma que a gente precisa, a longo prazo, fazer uma reserva que te dê garantia, que te dê liberdade, né? Eu digo, isso tem no livro que eu não gosto muito, que é O Segredo da Mente Milionária. Tem algumas coisas polêmicas, mas tem uma coisa que ele fala muito, que é da segurança e da liberdade, né? Que a educação financeira para mim é isso, é a segurança de poder escolher onde eu quero trabalhar, com quem eu quero trabalhar, com quem eu quero estar casada. Eu atendo pessoas que estão se organizando financeiramente para se separar, porque dependem do marido, e aí agora? Então, assim, pensar a longo prazo é necessário. Carol, tá difícil para hoje, quanto mais a longo. Gente, entendendo que pode ser com pouco e sempre, é muito bom. E quando a gente entende a mágica dos juros compostos na nossa vida, porque quando a gente fala de juros, as pessoas só pensam nos juros do cartão de crédito, né? Sendo que a gente pode entender que esses juros podem ser a nosso favor. E aí é aquela coisa cultural que a gente começa a colocar na cabeça desde cedo. Né? Perfeito, sua filha querer ser rica, minha filha maravilhosa, empoderadíssima, mulher incrível. Não, ela é demais, assim, ela vem com cada uma que eu fico abismado, assim, né? Então, tem até uma menininha agora, acho que é Lulu, parece, ela viralizou agora na internet com os pais, e ela faz, sabe, ela vende caneca em casa, ela sai vendendo, assim, falando de empreendedorismo, mas para você ver que uma criancinha de 2 anos de idade, 3 anos de idade, já tá pensando nisso. Eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais, né? Porque, assim, se você faz algo que dê valor, as pessoas vão pagar o preço que você está cobrando, né? Então, acho que isso que é legal. Então, assim, isso é para mim que trabalho na área do varejo, que estou vendendo uma caneca, uma caneta, um celular. Isso é vocês que trabalham na parte de serviços. Então, o mundo está aí para você entregar o que você tem de valor, aquilo que você faz com propósito, né? E você vai ser recompensado financeiramente com isso. E com o dinheiro que você ganha, você vai poder investir e trabalhar com os juros a seu favor. E não contra você, como é o cartão de crédito. No cartão de crédito, o juros está jogando contra você. Não, e você trabalha para o banco e para a empresa. Isso. Porque quanto é que você paga? Quantas horas do seu dia, do seu mês, você está dando de juros de cheque especial? Quando você calcula a sua hora de trabalho e faz assim, paguei R$300 de juros, opa, quantas horas eu tive que trabalhar para o banco? Né? E aí uma coisa que você deve perceber, e a gente precisa falar disso, dentro das empresas, eu acho que você conversa com a parte de liderança, operacional, as pessoas querem muito tempo. E o tempo é muito caro, né? Eu tenho exemplos em consultoria e dentro de sala de aula que me ensina muito, que são os sonhos que não precisam de dinheiro. Gente, eu tenho um aluno que disse que o sonho dele é que o pai vai buscar ele na escola. Então, a educação financeira, ela não fala só de dinheiro, de mindset, de riqueza. Ela fala do hoje, do que a gente pode ter para ser feliz de verdade. Porque o dinheiro não é o fim, né? Ele faz parte do processo. E é possível. Totalmente. É acessível a todos. É difícil, meu bem. É difícil. A vida não é tão fácil. Saiu uma frase aqui um tempo aqui que foi assim, trabalho dá trabalho. Dá demais. Então, assim, acho que nada cai do céu, né? Eu acho que o episódio de hoje aqui, ele tá falando sobre isso, sobre construir essa base, né? E eu trouxe 2 pessoas assim, com visões até não são próximas uma da outra, que acho que a Bolsa de Valores ainda é algo que precisa de muita educação. E quando eu pensei em você, Carol, eu trouxe você muito por isso, porque a gente precisa falar sobre isso, que ainda é um tabu. Ao ponto de... Eu não invisto ainda em Bolsa de Valores, porque eu ainda estou num processo de aprendizagem, né? E vou ficar perto de você para justamente aprender cada vez mais. Porque, como eu falei assim, são crenças enraizadas na sociedade muito fortes. É difícil, você falou sobre... É difícil a gente conversar sobre dinheiro. É muito. Muito difícil. Porque, às vezes, é assim, você não quer decepcionar quando você diz assim, não temos agora. Poxa, mas ele merece. Tudo bem se ele entender
que você não tem agora. Porque você paga aluguel, porque você isso, porque você aquilo. Você viu que viralizou essa semana uma criança pedindo para a mãe de parar de trabalhar? Mãe, nós já temos casa, nós já temos dinheiro, nós já temos comida. Eu quero que você, dia de sábado e domingo, você não trabalhe. A criança falando isso, né? E isso acontece em toda a família. E em tempos de rede social, cada vez, né? Então, além dos sonhos que precisam de dinheiro, que são muitos, a gente precisa entender esse olhar do nosso dia a dia, do que é que meu filho precisa, do que é que eu preciso, respeitar o sonho de quem vive comigo, né? Quando eu era casada, eu não respeitava e eu não entendia. Meu marido queria ter uma moto, pá. Eu disse, tu não tem dinheiro para pagar IPVA dessa? Quando eu dizia isso dessa forma agressiva, eu estava dizendo assim, você não consegue. Você não é capaz. Meu bem, ele se separou e comprou a moto. Não, Hoje eu entendo, né? O que é que eu fazia com ele. O que é que eu fazia comigo. Então, a gente precisa abrir, botar as cartas na mesa, eu ganho isso, eu ganho aquilo, respeitar, né? Tem muita traição financeira, né? Pessoal comprando escondido, guarda-bolsa, né? Tem. E a Shine que o diga, né? Menino, né? É muita coisa escondida. Esses aplicativos, né, de compras online, Amazon, Shine, Shopee, né? Então, eles incentivam. Tem coisa lá que você quer o tempo todo. Eu sou com livros. Né? Minha esposa não sabe onde mais botar livro lá em casa, que tanto livro que eu compro e assim, ainda bem que eu leio eles, né? Ainda bem que eu leio. Livro é libertador. Eu leio muito. Mas tem muita gente que compra e não lê nem né? Não lê. Acho que só comprando já fica inteligente. Né? Mas inclusive é uma coisa que a gente tem que botar nessa questão do planejamento dessas compras. Será que vale a pena eu comprar tantos livros, né? Eu compro 4 livros de uma vez, né? Eu compro de 2 em 2 e vou deixando o dinheiro trabalhar para mim ali e depois eu compro mais. Então é algo que tem que ser pensado. Meninas, gostaram do papo? Nossa, adorei mesmo. Gostaram do papo? Essa troca de experiência. Acho que é bacana, né? É muito bom a gente poder falar sobre isso de forma sem tabu. Sem tabu. Não, muitas coisas na teoria são muito fáceis. Mas na prática elas são difíceis, mas são possíveis. Total. Tá? O processo é vida de adulto mesmo. É todo dia. Deixar aquele sonho muito claro. Ele é para todo mundo, desde quem está começando agora até... Carol, mas eu já tenho 55, não tem mais jeito. Tem. Para todo mundo. Eu acho que está acessível. Eu acho que o conhecimento é para isso. Agora tem que colocar em prática, né? Exatamente. Meninas, eu tenho aqui uma parte do nosso programa, um momento especial que eu chamo que é um momento importante pra caramba. Assim como na educação financeira, eu tive um professor lá, professor de química, não era aquela matéria que eu gostava muito, mas ele me marcou porque ele, quando terminava a aula, ele falava assim: eu dei a minha aula, dei o conteúdo, agora isso aqui vocês não podem esquecer. Anotem. IPC, importante pra caramba. Isso aqui é importante, vocês não podem esquecer. Eu vou adotar isso. E aí eu comecei a adotar isso nos meus livros. Quando tem uma coisa que me chama muito a atenção, eu coloco lá atrás. Coloco lá na parte IPC e eu tenho uma mania. Deixa eu até dar uma dica pra você aqui de leitura de livro. Vou pegar aqui um livro. E aqui tem essa orelhinha aqui atrás. Ó, tá até aqui. Pra dizer que eu não minto. Eu coloco aqui, ó, porque a gente coloca marca-texto, né? A gente marca um texto lá. Nem volta, e não volta. Só que como eu gosto de revisitar, e às vezes eu tenho assim, vou falar sobre tal assunto, tal dia, onde que tava isso? Aí eu tenho uma memória fotográfica, que eu aqui atrás eu coloco assim, ó, página 21. O que tem na página 21? Tem lá, ó, teste sobre oratória e comunicação, que é um tema que eu gosto de trabalhar. Aí eu vou na página 21 e tá aqui, ó, página 21. Tem algo que eu até marquei aqui, que é um teste sobre mentalidade que eu gosto de aplicar nos meus treinamentos de comunicação e oratória. Então, eu não esqueço nunca. Então, isso aqui para mim é o momento do IPC. Então, tem hora que eu coloco aqui IPC, anoto aqui atrás qual foi a página que eu anotei aquilo, e aí eu sempre revisito isso. E aí, nesse momento IPC, eu, na verdade, para cada letrinha dessa, eu dei um significado aqui especial para o nosso DuqueCast, né? E aí, o que é o momento IPC? Importante pra caramba. O I é a indicação
é uma coisa que vocês podem trazer de indicação para as pessoas que estão assistindo a gente. O momento P é a publicidade, onde as pessoas te encontram nas redes sociais. E o momento C ali é o comentário, o conselho final. Carol com K, vou começar com você, né? Qual é o teu momento IPC? Qual é a indicação? Pode ser série, pode ser filme, pode ser livro. O que você acredita aí que pode agregar na vida das pessoas? O que eu acredito é o que aconteceu comigo. Eu sempre passo para as pessoas o que de fato aconteceu comigo. Eu sempre passo da minha própria experiência. Então, eu acredito muito nos livros, porque os livros literalmente mudou a minha vida. Quando eu falo que o mercado financeiro mudou minha vida, foi porque através deles eu comecei a ler livros. E o livro é libertador, tá? Então, eu indico muito um livro que, assim, virou minha chave, que é Criação de Riqueza, do Paulo Vieira. Eu, particularmente, gosto muito dos livros do Paulo Vieira. Por quê? Porque os livros dele, praticamente quase todos, passou um capítulo, tem atividade. Isso. E eu volto a falar e repito. Informação sem execução é ilusão. Então, eu indico esse livro, Criação de Riqueza. O Paulo Vieira é um coach aqui do Brasil, né? Ele tem alguns programas e ele enveredou um pouco também para essa área de riqueza. Boa dica, boa dica. Tem um momento publicidade, onde as pessoas te encontram nas redes sociais. Então, o meu Instagram é arroba, né? Eles vão me encontrar no arroba. Eu sou Carol Guzmão. Carol com K, hein, galera? Carol com K. Eu sou Carol Guzmão. E no meu canal, né, no YouTube, é Caroline Guzmão. Você vai me encontrar lá. Muito bom. E vou participar posso falar? Pode falar. Se você não fosse falar, eu ia falar. Então, aproveitando essa oportunidade já aqui, né, já faço o convite para todo mundo que está nos assistindo agora, que do dia 10 até o dia 13, né, de julho, eu vou estar fazendo um evento, né, que se chama do zero à alta performance. Lá eu vou ensinar as pessoas do zero, do absoluto zero mesmo, que não sabe nem o que significa pontuação dentro do mercado financeiro e atingir a sua alta performance e ter resultados lucrativos. Olha que legal. Então, esse evento vai ser realizado do dia 10, 11, 12, 13 de julho. Já anote aí, galera. No YouTube, Vai ser 100% online e 100% gratuito. Importante. E será realizado do dia 10 a dia 13, às 21 horas da noite. Muito bom. Então você não tem desculpa. Lá. Não tem desculpa. Online, gratuito, da onde você estiver em casa, assista aí Carol Guzmão falando do zero à alta performance. Teu conselho, teu comentário final. Qual a tua mensagem? A mensagem que eu vou dar aqui para as pessoas, que volto a falar, tudo eu tiro de experiência própria minha e que realmente, de fato, deu certo. Então, assim, cara, se você tem uma decisão para tomar, porque é muito clichê eu falar assim, nunca desista dos seus sonhos, né? Mas é muito importante você não desistir dos seus sonhos. Mas todo mundo tem sonhos. Mas tem uma coisa que ninguém tem. Nem todo mundo tem. É a decisão de viver o seu sonho. Então, eu costumo dizer que é na hora da tua decisão é que você traça o seu destino. Então, assim, não desista do seu sonho, mas decida viver ele. Muito você bom. Vai ter esse propósito e vai ser Carol, muito feliz. Fechou com chave de ouro. Agradecer, Obrigada. Carol, por ter vindo aqui, falar um pouco da tua experiência, né? Desejo muito sucesso para você nesse teu treinamento aí online que você vai fazer. Obrigada. Muito sucesso eu te encontro lá, tá? Eu quero ver com certeza. Lá. Vou lá, vou assistir. E eu te agradeço de coração mesmo pela essa grande oportunidade, né? Que eu gosto muito de, tipo, de uma certa forma, a gente tá agregando na vida das pessoas, porque não é só o crescer, né? É o crescer e contribuir. Não, isso daí é gratificante, dinheiro nenhum paga. Então, de uma certa forma, eu tô passando, não só eu, todos nós aqui, uma mensagem ou contribuindo de uma certa forma na vida de uma pessoa. Isso é gratificante. Então, te agradeço pela oportunidade, gratidão mesmo por tudo de coração e vamos para cima. Parabéns. Foi no momento de decisão que você está colhendo seus resultados agora. Exatamente. E vai colher muito mais. Parabéns. Obrigada. Carol, minha querida, teu momento IPC, qual a indicação que você traz pra gente? Eu tinha pensado num livro que eu gosto muito, mas agora me veio um filme de sessão da tarde maravilhoso.
Eu acho que o nome dele é Em Busca da Felicidade. A Procura da Felicidade. Com A Will Procura- Smith. É, Isso. A Procura da Felicidade. ele. Uma lição ali, aquele filme, né? Incrível, né? Vale a pena. Eu acho que a gente, mesmo que você já tenha assistido, já assisti algumas vezes, toda vez tem uma mensagem diferente. Até porque a gente vai vivendo momentos diferentes de vida, né? Então a gente muda a nossa percepção. Eu ia indicar o livro Pai Rico, Fique- Pai Pobre, que também é Fique muito à vontade bom. para indicar. Né? Quanto mais Mas indicação, esse melhor. livro veio agora, assim. Esse filme. filme veio, eu disse, é ele. Né? Então, acho que vale a pena a gente se inspirar. As pessoas servem para isso, para nos inspirar a fazer melhor. Pronto, então trouxe duas indicações. Né? O filme A Procura de Felicidade, com Will Smith, e o livro Pai Rico, Pai Pai Pobre, Pobre. que fala sobre esse mundo, né? De hora de escassez e hora também de uma Exatamente. possibilidade, Ele traz né? duas realidades, né, possíveis, mas com a mentalidade, assim, de ter a inteligência realmente financeira e Muito entender bom. o que você quer. Muito bom. Então muito é bom. maravilhoso. E é fácil a linguagem. Que legal. Boa indicação, boas indicações, né? E onde as pessoas te encontram, tem um momento publicidade. Então, eu faço consultoria financeira, né? Meu foco é endividamento e o início da reserva financeira para que a gente tenha mais tranquilidade. Então, minha consultoria financeira ela é muito focada nessa área comportamental, tá? Não tem planilhas, gráficos mirabolantes, não é sobre isso. Então, eu tenho esse serviço, a gente se encontra no @Carolina Buarque, no Instagram, não tenho YouTube, né? O meu foco é o Instagram. Então, tem um clique lá na bio que você fala Siga. comigo pelo WhatsApp e aí a gente pode construir, Muito né? bom, Uma muito nova realidade. Muito bom. E aí, já entrando no momento C, seu conselho, sua mensagem final. Então, meu conselho que eu daria a mim e eu repasso para vocês é comece, né? Independente da sua situação que você tá hoje, tem jeito. E ainda revisite seus sonhos, porque aquele sonho da casa grande, talvez ele nem faça mais tanto sentido, né? No meu momento de vida. Talvez aquele carrão que eu sonhava quando eu tinha 25 não faça tanto. Então, revisite seus sonhos e comece, né? A adquirir esse autoconhecimento e trazer para sua vida. Sem romantização, tá? Muito difícil Muito o processo, bom. mas é necessário. Excelente, excelente. Carol, agradecer a tua vinda aqui. Eu sei que é corrida a tua vida, né? De todas nós, né? Vida de mãe é corrida. Corrida demais. A gente sabe o esforço que você fez para estar aqui, então agradeço mesmo de coração. E por ter abrilhantado aqui, né? Com tanto conhecimento, né? Troca de experiência, falou um pouco da tua vida também, tua jornada. Então, de coração mesmo, É que agradeço. as histórias nos conectam, né? Exato. Exatamente. Então, a gente consegue entender, ou se deu certo com ela, pode dar comigo, Isso. mas olha, tem que ralar. Eu acho que fechando aqui com chave de ouro, eu acho que essa conversa foi muito construtiva. Acho que muita gente se identificou, né? Muita gente abriu os olhos para essa parte da educação financeira que é fundamental na vida de todos nós. Então, agradecer de coração as duas Obrigada. aqui. Muito obrigada, Conte Duque. comigo também, tá bom? Estamos juntos. Bacana. E a você que acompanhou mais um episódio do nosso DuqueCast, no nosso 12º episódio dessa primeira temporada. Eu queria também avisar vocês que essa primeira temporada está se encerrando agora. Mas isso não significa que você não vai ter conhecimento aqui no nosso canal. A gente vai vir com uma outra proposta nesses próximos encontros, né? Então, toda semana você vai ter conteúdo aqui de qualidade, falando sobre vendas, influência, persuasão, sobre essa nossa autogestão, autoliderança. Então, você vai ter muito conteúdo daqui para frente. Vocês não vão ficar abandonados, porque, afinal de contas, o Duque está na área. Duque na área, né? Então, meus amigos, obrigado por participar com a gente dessa nossa primeira temporada. Vão ter encontros maravilhosos, convidados especiais. Você acredita que a gente já tem uma lista de convidados para a nossa segunda temporada? Então aguarde, confira. E olha só, acima de tudo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos, porque tem muito conteúdo. Foram 12 episódios, muitos convidados aqui que compartilharam suas experiências, seus conhecimentos, técnicas práticas para você desenvolver a sua carreira, a sua gestão
e principalmente o mundo dos negócios. Seja você empreendedor, seja você CLT que está trabalhando nas outras empresas, mas que traz resultado para os negócios de outras pessoas. Então você faz a diferença na tua carreira, na tua jornada profissional, tá bom? Um grande abraço, sucesso sempre e a gente se vê no próximo episódio ou no próximo vídeo postado aqui no nosso canal. Forte abraço, até mais!